Um dos lugares mais sombrios do mundo hoje é a instalação central de processamento dos restos mortais de soldados mortos na cidade russa de Rostov-on-Don. Mas o que que tem isso? Que é um lugar mais sombrio? Não entendi. Pessoal, quem for chegando aí, deixa o like, acione o sininho de notificações para novos conteúdos. Ah, antes disso, também se inscreve no canal. Vamos fortalecer a nossa luta aí, ó. E se puder também apoiar o canal também, tá o Pix, tá na descrição dos vídeos. No centro logístico da invasão da Rússia à Ucrânia, projetado para lidar com centenas Da invasão não, da operação especial militar, né? É que a gente tem que ser... Todo país, quando vai invadir outro país, usa um nome pomposo, né? A Rússia tá usando esse tipo de nome, né? de cadáveres ao mesmo tempo, esse enorme necrotério está completamente sobrecarregado há meses. Imagens do interior postadas por testemunhas nas redes sociais mostram centenas de corpos em diversos estágios de decomposição e membros espalhados pelos corredores. Nas caixas de madeira alinhadas do chão ao teto, fileira após fileira, estão os mais sortudos. Aqueles cujos corpos foram recuperados do campo de batalha, identificados, selados em caixões revestidos de... Mas a imagem, assim, desse jeito assim, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma caixa de munições também aí, né? Aí é meio complicado, né? E preparados para serem enviados às suas famílias nos cantos mais remotos da Rússia. Já os menos sortudos... Esses, muitos outros cadáveres foram abandonados para apodrecer nos campos ucranianos, já que a evacuação é inviável sob o constante bombardeio de sempre assim, né? Guerra é guerra, de defensores. É importante destacar que essas mortes de soldados russos são uma consequência necessária do direito da Ucrânia de se defender contra uma guerra ninguém tá falando que é contra. Agressiva, ilegal e... Não, ilegal não. Ninguém falou que é ilegal. Sem provocação. Além disso, muitos desses soldados comuns provavelmente cometeram brutalidades. Mas todo soldado é um militar comum, né? Brutalidades desprezíveis e crimes de guerra contra os ucranianos, incluindo civis indefesos. No entanto, a taxa horrível de... Tipo, dá um exemplo para me visualizar. De mortes de russos na linha de frente, muito maior do que as perdas correspondentes dos ucranianos, embora... Opa, como é que é? Tá morrendo mais russo do que ucraniano? Ambos os lados mantêm números exatos da quantidade de mortos em sigilo ou em segredo, aponta para duas verdades perturbadoras sobre o modo russo de travar guerras. Primeiro, o desprezo cruel pela vida humana que se estende às próprias forças. Tipo, qual? Dá um exemplo assim, tipo o que os Estados Unidos fez no Afeganistão, fez no Iraque, fez no Vietnã. Como assim? Dá um exemplo aí. Russas, principalmente, que o Kremlin... Tipo, o que os alemães faziam na Segunda Guerra Mundial, botando fogo em tudo, destruindo tudo. Se alguém quiser ter uma noção mais do que eu tô falando, vá e assista, veja o filme, chama-se Veja. Envia sistematicamente em ataques conhecidos como moedor de carne e ondas humanas. O segundo ponto é que a morte em massa entre as tropas russas tornou-se parte de uma política de eugenia cada vez mais... Rapaz, que loucura, que é isso? Ele devia provar isso aí, né? Só ficar falando também. Bom, eu tô aqui pra combater, né? Eu queria ver esses dados, essas provas que ele tem aí de eugenia, tipo o que tá acontecendo lá em Gaza, pode ser? Tipo o que os israelenses fizeram, pegaram o pessoal que era os judeus primitivos da Etiópia, levou lá e deu uma injeção para as mulheres nunca mais engravidar. Tipo, isso que você tá falando? Eugenia, tipo o que o presidente peruano fez lá no Peru, lá, com as mulheres indígenas, pegou, aplicou a injeção e deixou as mulheres inférteis? É tipo isso? Ou tipo o que você tá falando que os alemães fizeram? No leste europeu, ou você tá falando tipo o que os belgas fizeram no Congo, ou tipo que tá falando que os ingleses fizeram na Índia, ou tipo que você tá falando que os ingleses fizeram na China, ou tipo que você tá falando que os japoneses fizeram na Coreia. Tem que dar um exemplo aí, né? Mostrar um dado aí.
mais explícita, pela qual o Kremlin busca eliminar elementos considerados indesejáveis e reconfigurar a população russa. O aspecto eugênico da guerra russa não é segredo para ninguém há muito tempo, algo que é amplamente discutido em programas de televisão e redes sociais na Rússia. Recentemente, um político russo de alto escalão deixou isso claro pela primeira vez. Mas, voltando Mostra pra nós ver. números, Eu queria ver isso aí. Estarrecedor, Pra gente ver. Uma estimativa de 1.500 baixas por dia. Outubro foi o mês mais sangrento da guerra para a Rússia. Enquanto o presidente russo Putin lança tudo que tem na batalha. As estimativas de mortes... Lança tudo que tem na batalha. As estimativas de morte... É só botando medo só. Só botando medo. E outra coisa, a Rússia está lutando contra o Afeganistão, não? São 54 países contra a Rússia, né? E tá indo muito bem, obrigado. Tem mercenários de todos os países do mundo, tem do Brasil, da Argentina, de Israel, Alemanha, França, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, tem mercenário, Coreia do Sul tem mercenário lá também, na Ucrânia. E até que a Rússia tá indo muito bem, obrigado. Totais russas na guerra variam de 115 mil a 160 mil soldados, mais de 10 vezes o número de mortes soviéticas em combate, como no Afeganistão. As baixas totais... Tá, mas... Como assim? A guerra no Afeganistão era uma coisa desproporcional, né, meu? Aí também você tá apelando também, né? Russas, era só a União Soviética contra o Afeganistão, né? Ali é o seguinte, ali é a Rússia contra 54 países, né? Incluindo mortos e feridos, são estimadas em cerca de 800 mil pessoas. Deixa eu fazer... Ixi, mas não. Com o número de baixas superando a capacidade da Rússia de recrutar novos soldados, poucos recebem qualquer tipo de treinamento sério antes de serem enviados para atacar as linhas ucranianas. Você tá falando então que a Rússia tá perdendo essa jogada aí. Quer dizer que a Ucrânia tá avançando para trás. E não é apenas vidas que a Rússia está perdendo em números impressionantes. É guerra, mas meu equipamento militar também está sendo destruído em uma taxa muito além da capacidade de reposição pela produção de armas ou pelos estoques já reduzidos. Segundo o War Spotting, um projeto de inteligência de fonte aberta que utiliza confirmações em vídeo para rastrear perdas de equipamentos russos, a Rússia perdeu mais de 500 equipamentos pesados em outubro, incluindo tanques, veículos blindados de combate, de infantaria e aeronaves. Mas e qual que é o problema de você perder 500? Às vezes foi um mês que foi ruim mesmo. Nem todo mês tá bom para peixe, nem todo mar tá bom para peixe, né? O número é o dobro das perdas durante a Batalha de Grozny, na Chechênia, nos anos 90, cujas perdas catastróficas em soldados. Só que lá, porque foi de solução da União Soviética, lá teve um problema gigantesco. Não dá para você comparar um momento daquele lá com esse aqui. E equipamento? Tem falando que era a Rússia contra a Chechênia. Os russos não queriam liquidar com o povo, eles só queriam normalizar a situação. Pelo contrário, o que estão fazendo, o Afeganistão está liquidando com o povo da Ucrânia. Botaram o povo da Ucrânia numa saia justa. Desmoralizaram as forças e a sociedade russa na época. Hoje, algumas das maiores bases... E a Chechênia fica onde agora? Fica na Rússia? É uma oblast? Envergonhar os russos, então. Entendi. Quem tá lutando com os russos na guerra, na operação militar especial na Ucrânia? É os chechênios? Entendi. Quem tem um grupo de forças especiais chechênios? Quem que é? A Rússia? Tá. Entendi. É um grupo de espiões mais sofisticado do mundo. Na Chechênia, esse fica onde? Na Rússia? Tá. De armazenamento militar da Rússia estão quase sendo esvaziadas. Sim, tá sendo quase esvaziada. Logo eles vão lutar aí só com pá. Até mesmo tanques e veículos blindados da era soviética sendo retirados para o uso da linha de frente. E qual que é o problema de você usar um equipamento que tá parado lá? Bota pra rodar, ué.
tem problema nenhum, não. Políticos, comentaristas e cidadãos russos que quais publicamente cidadãos? fantasiam sobre massacrar ucranianos não escondem mais a sua visão de que a vida dos seus próprios soldados vale pouco também. A mudança para táticas tudo de Ucrânia. moedor de carne Não é nada no estilo não da é Segunda nada na Guerra Rússia. Mundial tem sido amplamente discutida em canais pró-guerra no Telegram desde a Batalha de Bakhmut. Começou no verão de 2022 e durou quase um ano inteiro. Essa batalha marcou uma mudança doutrinária da abordagem fracassada dos grupos táticos de batalhão, compostos por algumas das unidades russas mais elitistas e eficientes, como regimentos de paraquedistas e forças especiais, para os ataques frontais em massa no estilo soviético. Eu falo bastante disso no meu vídeo exclusivo do Rock Academy, o meu aplicativo. O vídeo chama Os Acertos Russos. Em Bakhmut, o comandante do grupo Wagner, na época, o Prigozhin, introduziu a tática que agora é padrão de enviar essas ondas após ondas de infantaria descartável para o ataque, até que as armas dos defensores ucranianos travem ou fiquem sem munição. Em outras palavras, você envia ondas e ondas de soldados para desgastar e acabar com a munição do inimigo, ou seja, você está descartando esse soldado. Depende, né? Se a operação for bem sucedida, não está descartando. E outra coisa, é soldado, é guerra, meu amigo. Você tem que entender uma coisa, que o mundo é isso. Uma guerra, você não tem como você prever todos os lances, todas as jogadas que vai ocorrer. Calma, eu não sei o que esse cara tem contra a Rússia, cara. Parece que ele tá com o coração ferido. Alguma pessoa aí deve ter machucado o coração dele, não é possível. Para trocar eles por fim da munição do seu inimigo. No caso do grupo Wagner, esses soldados eram principalmente prisioneiros recrutados com promessa de liberdade e mercenários atraídos. Mas vocês aí que são de maluco, de extrema direita, aí seria um bom negócio pra vocês. Vocês ficarem animados, não ficarem animados? Vocês não querem acabar com as cadeias? Então, é uma oportunidade boa. E segundo também, que é uma segunda chance da pessoa também sair livre, né? Ué, qual que é o problema? Exorbitantes. Agora vai ser o pai da moralidade, querendo tomar conta da vida dos outros. É a terra deles, eles negociaram, eles acharam que era de bem grado fazer isso, dar uma segunda chance pro cara que tá na cadeia, tudo bem, não tem problema nenhum não. Que você tá chorando? Não sei por que você tá chorando tanto aí. Tá? Agora, se já foi alguma vez na prisão na Rússia, foi lá defender os presidiários lá, foi levar pra eles um bombonzinho, um vinho e um cigarro? Nunca foi. Então por que você tá chorando desse lado aqui da Terra, desse lado do planeta aqui? A Rússia finalmente venceu a luta de um ano pelos escombros fumigantes da cidade ao custo de pelo menos 20 mil mercenários do grupo Wagner. Mais tarde, a política do moedor de carne foi adotada por todo o exército russo, com cada grande unidade criando grupos de assalto para esse propósito. Embora essa tática tenha sido aterrorizantemente eficaz, as baixas russas decorrentes dela são incomparáveis na história militar recente. Só a batalha pela cidade ucraniana de Avdiivka... Mas também a Rússia também tá lutando contra o Afeganistão, né? Entende? Aí a baixa é um pouquinho maior mesmo, né? E das baixas ucranianas, como é que tá a situação? Quantos mercenários que morreram? Tá cheio de brasileiro morrendo lá, ó. Pode ter custado cerca de 16 mil vidas russas. E esse parece ser uma estimativa conservadora, divulgada por blogueiros russos pró-guerra, que geralmente dá os nomes aí. As perdas do Mas você devia dar os nomes aí, mostrar o Telegram pra gente ver contato, analisar, né? Agora, falar, todo mundo tá falando. Eu queria ver, dar uma olhada. No entanto, o desprezo russo pela vida não é apenas uma questão de tática de combate. O que chama atenção é crueldade deliberada. O exército... Tipo o que o Israel tá fazendo em Gaza? Parecido com isso aí? Ou tipo o que os americanos fizeram no Afeganistão? Ou tipo o que os americanos fizeram lá no Vietnã, lá, napalm, fósforo branco? Ou tipo o que eles fizeram na Coreia do Norte de destruir as barragens lá de água lá, e acabou todas as plantações de arroz? Ou tipo que o Churchill, tipo que os ingleses fizeram lá na Índia, lá, destruir todas as barragens, quase o pessoal morreu de fome lá, 20 milhões de pessoas morreram, é isso que você tá falando? O russo chocou o mundo com a sua brutalidade desenfreada contra os civis. Mas você tem que dar um exemplo de brutalidade desenfreada aí que aconteceu. Dá um exemplo aí. Os ucranianos, incluindo estupros, torturas, assassinatos e sequestros. Estupros, né? Eu sei um país que tá fazendo muito isso.
sequestros generalizados, inclusive das crianças. Mas a crueldade dos oficiais com seus próprios subordinados também é impressionante. Canais russos no Telegram estão repletos de relatos de soldados torturados por recusarem ou questionarem ordens de tropas gravemente feridas enviadas para uma morte certa em um ataque, e de tropas de barreira no estilo soviético posicionadas atrás das linhas de frente, cujo único trabalho é atirar em desertores ou covardes. Meu amigo, até no Brasil também já tem no Estatuto Militar é o seguinte: a pessoa que correr pode ser alvejado por trás também. Conhecida. Acho que todos os exércitos têm essa lei, ó. Deixa de ser bobão. Como nulificação. Ou seja, vocês entenderam, gente, o que está acontecendo aqui? Você tem a linha de combate russa e atrás da linha russa você tem uma outra linha que ela só serve para atirar nos próprios russos que no meio do caminho tentarem desertar. Ataque suicida. Ouvi falar disso aí dos ucranianos, né? Tem bastante vídeo aí, tá facinho de acesso. Até no YouTube tem vídeo também que o pessoal atira. Quando os ucranianos querem se render, não tem como se render, eles dão uns passos para trás. Quem tá na linha de trás, assim, mete bala no pessoal que quer fugir da guerra. Em ondas humanas são tanto um meio quanto um fim. Há relatos de comandantes que designaram soldados a essas unidades descartáveis como punição por desentendimentos ou por não pagar suborno aos oficiais. Nessas circunstâncias, não é surpresa que muitos soldados russos escolham... Mas o que tá falando ele tá falando da Ucrânia, não é possível que ele tá falando da Rússia. Todas as informações aí são da Ucrânia. Tirar a própria vida. Existem centenas de vídeos online mostrando soldados russos atirando em si mesmos. Será que é soldados russos mesmo? Pela boca para se pouparem de uma morte ainda mais horrenda. Um aspecto ainda mais sinistro ou perverso do desprezo da Rússia pelo valor da vida é a abordagem cada vez mais explícita da guerra como um projeto nacional de eugenia. Repito, teve um áudio vazado cuja autenticidade foi confirmada por ele mesmo, um parlamentar russo, Alexander Borodai. Ele descreveu seus compatriotas enviados como bucha de canhão para a Ucrânia como pessoas descartáveis com baixo valor social. Segundo o Borodai, essas forças descartáveis podem ser... Mas ele tá falando de qual tipo? Às vezes tá falando dos presidiários. E geralmente o pessoal tem esse desprezo mesmo com o presidiário. Não tô falando que tá certo e errado, mas geralmente a população pensa desse jeito mesmo. Usadas para desgastar ao máximo o inimigo. O Borodai... Mas é claro, né? Primeiro vai os espiões numa guerra, primeiro vai os espiões, depois que entra a elite, né? Sempre foi assim. Toda guerra foi assim. Isso porque se diz que é especialista, né, em geopolítica. E não é qualquer pessoa, não. É um político de Moscou que em 2014 se autoproclamou primeiro-ministro da chamada República Popular de Donetsk, na Ucrânia, e atualmente é membro do parlamento russo pelo partido governista Rússia Unida. As suas declarações vindas de alguém tão proeminente, essencialmente confirmam como a Rússia está conduzindo a guerra. Já há algum tempo é evidente que a guerra está mudando a composição demográfica da população russa, dada a Você tá falando tipo que os americanos fizeram na Segunda Guerra Mundial? Com os afro-americanos? taxa incomparavelmente mais alta de mortes entre minorias étnicas não russas, como os buriates, os tártaros e os tuvanos. No entanto, essas não são as únicas populações desfavorecidas. Enquanto a liderança russa protege as populações politicamente importantes de Moscou e São Petersburgo, onde possíveis protestos poderiam ameaçar o regime, as regiões mais remotas, pobres e menos etnicamente russas estão sofrendo pesadas perdas. Além disso, as prisões foram virtualmente esvaziadas, com os prisioneiros sendo enviados às seções mais sangrentas da linha de frente. E para compensar a perda deliberada de descartáveis no fronte, um elemento crucial do programa de eugenia de Moscou envolve os ucranianos. Tá, mas eu não tô conseguindo entender esse negócio de eugenia que tá falando ali. Fica falando de eugenia, mas eu quero saber mais dados, como é que funciona isso aí. Eu precisava... Eu procurei na descrição do vídeo e não achei dados, assim, da onde tá vindo isso aí, como é que ele tirou isso da cabeça dele, assim. Tirou da cabeça, da cartola, da manga. Eu queria dar uma lida nesses documentos que tá falando de eugenia. Milhões de ucranianos foram removidos dos territórios ocupados.
É tipo o que os Estados Unidos fez no mundo. 35 milhões de pessoas estão espalhadas pelo mundo pelas carnificina que ele promoveu em países aí, né? Como na América Latina e na Ásia, né? E reassentados na Rússia, sendo uma Ah, parte desproporcional formada por mulheres e crianças. E em seu lugar, colonos russos estão se mudando para essas áreas. ainda bem, né? Quem tá dando casa, tá dando infraestrutura, né? Tem criança, tem escola, ainda bem, né? Dezenas de milhares Que tem um pedacinho no Oriente Médio já que tá sendo devastado, né? As crianças estão passando fome, né? possivelmente centenas de milhares dessas crianças sequestradas estão sendo Ah, certo. russificadas. E qual que é o problema de você ser russificado? Primeiro você tá tendo alguma oportunidade na vida, né? Para apagarem sua identidade ucraniana. Um eco claro da política de Eugênio. É, só levar. Quem tiver meio triste aí, cara, é só pegar e levar pro país que tá afim aí, né? Todo mundo fica criticando, mas na hora da bomba vem, ninguém quer segurar ela, né? Nazista de enviar crianças polonesas loiras para o Reich para serem adotadas e transformadas em alemãs. Ah, e aí Alguns meninos ucranianos agora têm idade suficiente para serem recrutados à força no exército russo. Mais um crime de guerra e uma longa lista que a Rússia vem cometendo. Embora a Rússia ainda tenha superioridade numérica, os seus recursos não são infinitos. E a estratégia suicida da Rússia na guerra, apesar de Estratégia suicida da Rússia na guerra. Eu não sei não, mas quem tá meio passando um perrengue aí, umas dificuldades, é o Tanistão, né? eficaz, ela não é sustentável no longo prazo, especialmente com a economia russa já demonstrando sinais de grande desgaste. Falta-se mais 72 horas para a economia da Rússia entrar em grande desgaste. O destino da invasão russa agora depende, em grande parte, da disposição do Ocidente em apoiar a luta da Ucrânia. As últimas semanas de mandato do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, podem ser cruciais. Pra quem? A sua decisão de permitir que a Ucrânia ataque alvos militares importantes dentro de partes do território russo com armas fornecidas pelo... Lembrando que os Estados Unidos com a Rússia faz fronteira, né? São só 80 quilômetros de distância de um país pro outro, né? Os Estados Unidos e pelo Reino Unido, já gerou uma resposta irritada de Moscou. No entanto, não há nada de novo no uso de armas ocidentais pela Ucrânia para atingir alvos vitais em territórios que a Rússia considera seus, incluindo a ilegalmente anexada Crimeia. Cabe agora, então, ao Ocidente ajudar a Ucrânia e garantir que o Putin perca a sua aposta enquanto ele... Anexada ilegalmente a Crimeia. E o Havaí, como é que é? O Porto Rico, como é que são esses lugares assim? São anexados legalmente, né? Explica pra nós aí como é que funciona isso aí. Tipo, o que tá acontecendo no Oriente Médio lá? Tá sendo cheio de colonos lá também. É legalmente ou é ilegalmente? Como é que é assim? O peso da discussão vale pra ambos os lados ou um lado pesa um pouquinho mais do que o outro? Do que tem contra a Ucrânia antes dos seus equipamentos e soldados treinados acabarem. As perdas humanas catastróficas não vão deter o Putin, pois elas estão profundamente enraizadas na maneira Eu achei que a Rússia estava quebrando. Travar guerras. Só isso? Acabou? Bom demais. É, meu povo, é isso aí. Vocês viram? Deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para novos conteúdos e bora lá, né?